Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal. Eu vou te mostrar passo a passo como eu fiz para montar a pregação e vou te mostrar também no final do vídeo o dia da pregação. Eu vou te mostrar aqui passo a passo como eu faço, tá bom? Separe a caneta preta, azul e vermelha. O esboço começa sempre pelo tema, que vai ser sobre a parábola do bom samaritano. Eu gosto de separar as canetas por cores porque cada versículo eu uso uma cor diferente. No dia da pregação você não vai ficar perdido fazendo assim, porque visualmente vai ser muito mais fácil para você não perder no meio do caminho. Então, a pregação vai ser em Lucas, no capítulo 10, versículo 30. Abra a sua Bíblia para você entender como eu faço o esboço. E qualquer pregação, você aplicando essa maneira que eu faço, você vai conseguir pregar. Como nós vamos pregar sobre o bom samaritano, eu fiz a introdução assim. As parábolas de Jesus são histórias que ele contava para ensinar lições espirituais acerca do reino de Deus, de forma com que os ouvintes iriam entender melhor a mensagem que Jesus queria passar. Agora você vai desenvolver a pregação. Esse 30 significa é o versículo que você vai explicar. Então você anota no seu esboço o que você vai explicar. O 30 é só para você saber que você está explicando o versículo 30, que está escrito assim na Bíblia. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. O primeiro passo para sermos bons samaritanos é orar. Vemos a importância de orar ao Senhor, pois esse homem saiu de casa sozinho. Será que ele orou antes? Será que ele andou em vigilância? Pois ele estava sozinho, a estrada era perigosa, então aí você vai explicando. Eu montei a pregação em 5 passos, mas você pode fazer 3 passos para a vitória, ou então você pode ir pregando do seu jeito, explicando versículo por versículo. Aí nesse caso eu fiz 5 passos para sermos bons samaritanos. Você pode fazer 3 passos ou você pode somente explicar versículo por versículo e ir explicando, tá? Pode ser do seu jeito. Essa é só uma ideia que eu estou passando para vocês. Então, vai ter início, meio e fim a sua pregação. O último versículo, que é o versículo 37, ele está falando assim, ó. Jesus disse: vai e procede tu de igual modo. Então, você pode já explicar em cima. Então, meus amados, vai, como disse Jesus, procede de igual modo, vai ajudar o seu próximo, ama o seu próximo, e assim você vai conseguir finalizar. E agora eu vou te mostrar o dia que eu preguei, como ficou esse esboço. Eu levei esse esboço para a igreja e preguei em cima desse esboço. Veja como ficou. O primeiro passo que nós devemos fazer é orar. No versículo 30 diz: Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Amados, vai aparecer em nossas vidas salteadores. O inimigo, ele anda ao nosso derredor querendo nos tragar. Mas como nós vamos ser um bom samaritano? O primeiro passo é orar. Porque nós temos que ter intimidade com Deus. Porque quando nós temos intimidade com Deus, o Senhor, o Espírito Santo vai falar com você assim: não passa por esse caminho, passa para aquele caminho. E nessa passagem nos diz que esse homem passou por este caminho. Ele saiu de Jerusalém para ir para Jericó. E é uma distância muito grande, meus amados. São 27 quilômetros. Mas imagina naquela época. Hoje para nós 27 quilômetros não é longe. Mas imagina para eles que tinham que atravessar montanhas,
pé. Muitas das vezes eles iriam a pé. Era cansativo, era perigoso o caminho. Então, será que este homem, ele orou antes? Será que esse homem, ele se preparou? Nós temos que vigiar para o inimigo não roubar o que você tem. A Bíblia nos diz, guarda o que tens, para que o inimigo não te roube. Aleluia! E se você tiver uma vida no altar, em oração, meus amados, nada vai te roubar de intimidade com Deus. O Espírito Santo de Deus vai falar no seu ouvido. Segue por este caminho. Nós podemos mostrar para o nosso esposo dentro de casa o amor. E quem vai ver esse amor? Os filhos. Então os filhos vão crescer também com esse amor, porque ele vai ser espelho. Os filhos é espelho dos pais. Então nós vamos pregar o Evangelho do Senhor, o amor, começando dentro de casa. Aleluia. Às vezes é fácil, não é fácil, mas nós temos que ser diferentes, porque você é a igreja amada do Senhor. E aqui na terra nós estamos preparando, nós estamos como se estivéssemos um vestibular, nós estamos preparando para o grande dia do Senhor. E aqui na terra vai ter provação, mas você pode vencer, porque Jesus venceu, e se ele venceu, você também vai vencer. Amém, igreja? O inimigo roubou deste homem os bens que ele tinha e o maltratou. Mas hoje em dia, muitos, além de roubar, querem roubar os seus bens, dando golpes, como nós vemos hoje, querem roubar também a inocência de nossos filhos, a inocência de nossas crianças. Então nós, como pais, devemos orientar os nossos filhos. E o inimigo, ele quer roubar a igreja, não somente isso, mas ele quer roubar também o nosso caráter. Ele quer roubar a nossa identidade. Ele não deixa o inimigo roubar a sua identidade, porque hoje nós podemos ver leis que estão sendo aprovadas, que deturpam a imagem, que deturpam as leis, os mandamentos de Deus. Não podemos andar de qualquer jeito, de qualquer maneira, mas nós vamos ser aqueles que vão morar no céu. O segundo passo é ser sensível à voz do Espírito Santo. Para nós termos o bom samaritano, nós temos que ter nosso ouvido sensível. Olha o que diz o versículo 31. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia daquele lugar, e vendo, também passou de largo. Que nós podemos aprender com esse versículo? Que nós devemos ter ouvido sensível à voz do Senhor, porque o sacerdote e o levita que estava dentro da casa do Senhor, ele não estava com o ouvido sensível, porque se ele estivesse praticando o amor, ele iria salvar aquele homem que estava ali caído. Mas o que esse versículo está nos ensinando? Que até mesmo dentro da casa do Senhor há pessoas que não estão exercitando o amor. Por isso que Jesus trouxe essa passagem, porque aquele homem, sendo intérprete da lei, conhecendo a palavra, ele não estava vivendo a palavra. Por isso Jesus trouxe essa parábola para mostrar para ele como ele faz para herdar o reino de Deus, como ele vai fazer para ter a vida eterna, igreja. E é assim que nós vamos ter a nossa vida eterna. É se compadecer do nosso próximo, é estender a mão para aqueles que estão caídos. E o terceiro passo, andar na contramão do mundo, não viver segundo a libertinagem que o mundo está nos proporcionando hoje, que hoje está podendo tudo, igreja. Hoje está podendo homem com homem, mulher com mulher, hoje está podendo, a gente vê tantos noticiários, marido maltratando a esposa. Nós temos que andar na contramão do mundo para nós vivermos o verdadeiro evangelho. Hoje em dia está falando, olha, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Não, mas nós devemos seguir o que Jesus mandou. Nós devemos obedecer os seus mandamentos. No Antigo Testamento, na Bíblia vai nos dizer que Eli, o sacerdote, estava no templo e ele não estava divertindo os seus filhos. E os seus filhos estavam fazendo o que queria, coisas que não agradavam ao Senhor. Eles estavam usando tal libertinagem que veio Deus e falou com o sacerdote para advertir os seus filhos. E Eli não soube advertir os seus filhos. Então o que Deus fez? Usou Samuel. Samuel, sendo pequenino, estava ali dentro da casa do pai, e ele estava deitado, e Jesus chamou Samuel.
E Deus disse para ele que ele iria advertir fortemente os filhos de Eli por causa da desobediência. A desobediência, meus amados, tem consequências. Por isso nós devemos viver a nossa vida em obediência. E aí sim, o Pai vai derramar as bênçãos sem medida sobre as suas vidas. Você vai poder desfrutar qual é a boa vontade do Senhor sobre nós. O versículo 33 nos diz: este samaritano que seguia o seu caminho passou de perto. Vendo, ele compadeceu dele. Então, o samaritano, o que ele fez? Ele fez diferente. Ele chegou de perto. E na Bíblia vai nos dizer que perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos que invocam em verdade. E Ele cumprirá o desejo do seu coração. Amém, igreja? E vai te salvar. Ele vai realizar os desejos do seu coração. O passo que nós podemos fazer para sermos bons samaritanos é usar o que nós temos. No versículo 34 nos diz: e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe o óleo, o vinho, e colocando sobre o próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Eu estava meditando nesse versículo. Pensou-lhe as feridas. Mas o que é pensou-lhe? Então eu fui ver o significado, que é cuidar, tratar convenientemente, é fazer curativo. E aqui, este samaritano, ele ajudou com amor. E o que Deus está dizendo para nós, igreja? Use o que você tem. Não é difícil, não é impossível você viver uma vida separada. Não é impossível você mostrar o seu amor para o seu próximo. Deus está mostrando nessa noite. É com o que você tem. Naquele momento, o samaritano, ele tinha vinho e tinha óleo. Então ele usou o que ele tinha. Com o óleo, ele veio e limpou as feridas daquele homem que estava caído no chão, que ele estava ferido, ele estava semi-morto. Então ele passou aquele óleo e depois derramou o vinho. O vinho, ele vai tratar, meus amados. O vinho, ele vai tratar as feridas. Ele vai tirar todas as impurezas que poderiam desencadear coisas piores. O vinho ia matar as bactérias, as inflamações que poderiam levar aquele homem a óbito. Então, Deus está te ensinando. Deus está te perguntando: o que você tem? O que você tem nessa noite para demonstrar o amor para o seu próximo? Deus está dizendo: se você tem sorriso, dá um sorriso para aquele que está triste, porque um sorriso pode curar a vida de uma pessoa. O que você tem é um abraço. Dá um abraço para aquele que está se sentindo só, porque um abraço pode curar, um abraço pode limpar as lágrimas que está correndo sobre os olhos do seu irmão. E Deus está te falando: use o que você tem hoje. Tantas notícias dizendo que pessoas saíram de casa para trabalhar, mas no meio do trânsito teve um atrito. E no trânsito aconteceu o quê? Morte, briga, porque não está tendo mais amor. Porque na Bíblia nos diz que nos fins do tempo o amor esfriaria. E o Senhor colocou no meu coração para dizer para a igreja hoje: é tempo de praticar o amor, igreja. Porque o amor, ele é maior dos dons que Deus nos concedeu. A dom de profetizar, a dom de pregar, a dom de evangelizar, a dom de cura. Mas o amor é o maior de todos os dons. Se você quiser esse dom, você vai desfrutar do maravilhoso poder do Senhor. Se você viver desse amor, você vai desfrutar das benevolências do Senhor sobre a sua vida. E tudo que você pedir para Deus, Deus vai conceder, porque você está praticando, vivendo o amor. Porque Jesus, ele é o nosso advogado. Ele está à direita de Deus. E Jesus vai dizer assim: Pai, conceda para o meu irmão, porque ele está, Senhor, vivendo a tua palavra. Ele está, Senhor, de acordo com os nossos preceitos. E o Senhor, meus amados, vai sim. Você às vezes pode pensar que está demorando, mas não está demorando não. Sabe por quê, igreja? É um processo. Deus está preparando com perfeição tudo aquilo que você tem pedido. Você pode sim permanecer na presença, porque quando você está clamando, os anjos estão trabalhando ao seu favor. Você pode não estar vendo, mas os anjos estão trabalhando ao seu favor. Vários exemplos nós podemos ver sim com os nossos vizinhos. Se eles tentarem contra a sua vida, se eles tentarem te tirar a sua paz, você vai dar o que você tem. Você vai dar a paz que você tem dentro de você. E aí sim você vai quebrar aquele ódio que ele tem de você. Você vai tirar, ele vai ver que você é diferente. Ele vai ver que você anda na contramão do mundo. Olha que lindo. A minha filha estava me contando que na escola, uma menina chegou para ela e olhou para ela assim de olho torto. Sabe o que ela fez?
ela deu um sorriso. Meus amados, que assim, desarmou totalmente aquela menina naquele momento. E ela fez assim com espanto e deixou e foi pra lá. E o que aconteceu? Passou depois um tempo, minha filha estava no banheiro, aí essa menina estava querendo atrapalhar a menina, e ela saiu, e o que ela fez? Chegou para minha outra filha e falou: pede desculpa para a Natália e para mim, pede desculpa para ela. Meus amados, com seu amor você vai fazer toda a diferença. Aleluia. E outra vez vereis a diferença entre aquele que serve e não serve a Deus. Todo momento o Senhor vai estar ao seu lado, te guardando, te segurando, te livrando do laço do passarinheiro. Sabe por quê? Porque na palavra do Senhor nos diz que nenhuma forjada contra ti prosperará, igreja. O inimigo pode querer levantar contra a sua vida, o inimigo pode querer te fazer parar, mas do seu lado vai estar os anjos do Senhor, amém? Para te guardar. Aleluia. Diz em Eclesiastes: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. Aleluia. Porque quando você dá, você também vai receber. Porque quando você ajuda, depois de muitos dias você vai receber de volta. Nós não sabemos o dia da manhã. Hoje você está ajudando alguém, mas no outro dia você que pode estar precisando. E o que o Senhor nos diz? Que Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, amém? Então quando você levanta suas mãos para abençoar, você pode ter certeza que o seu socorro vai ser rápido, o seu socorro vai ser urgente. Na Bíblia vai nos dizer que quando Daniel orou ao Senhor, pedindo ao Senhor uma bênção, então Deus no mesmo momento enviou um anjo para abençoar aquilo que Daniel estava pedindo. Mas por que Deus atendeu tão rapidamente? Porque Daniel, ele vivia em comunhão com Deus. Na Bíblia vai nos dizer que o inimigo veio para querer travar uma batalha com um anjo que Deus mandou para levar a bênção, mas continua na oração, porque a sua bênção vai vir de forma urgente. Porque quando você tem intimidade, Deus libera a sua bênção de forma urgente. Aleluia. E o quinto passo, aleluia, é treinar o amor. Olha o que fala no versículo 35. No dia seguinte, tirou 2 denários, ele tirou o seu dinheiro e pagou. Eu esqueci que com o amor nós vamos fazer, nós vamos alcançar o mundo. Nós podemos ver a tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul. Nós podemos ver, meus amados, que com amor, multidões de pessoas se levantaram para ajudar aquele povo que estava desabrigado, sem casa, muitos caídos, machucados. Muitas escolas se mobilizaram, dando o que tem, o que tinha. Às vezes você pensa assim, mas isso é pouco. Mas somando no total, ajudaram milhares de pessoas. Outros doaram cobertores, outros doaram higiene, outros doaram alimentos. Então, como um todo, e com esse amor, eles poderam ficar de pé. Eles poderam reerguer. E para finalizar, olha o versículo 37. Respondeu o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele? Então lhe disse Jesus: vai e procede tu de igual modo. Aleluia. Olha que amor lindo Jesus ele nos mostrou em Mateus 21:5. Olha o que está dizendo: dizei à filha de Sião: eis que te veio o teu rei, humilde, montado em um jumento, no jumentinho, cria de animal de carga. Jesus, ele foi a maior expressão de amor. Ele saiu do seu trono e desceu com toda a humildade para demonstrar o seu amor. O amor de Deus é tão grande por você, igreja, que ele saiu do teu trono. Deus te ama tanto que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a maior prova de amor, igreja. E Jesus, ele deu esse testemunho para que nós venhamos espelhar nele, para que nós também venhamos fazer de igual modo. Amém? Convido os irmãos para ficar de pé.